Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Tô testando aqui. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e ouvintes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu estarei aqui falando hoje, fazendo um estudo sobre essa doutrina do Senhor Jesus Cristo, sobre os ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus, que nós temos que aprender, que nós temos que saber sobre essa doutrina. Corpo, alma e espírito, amém? Então, essa doutrina deve ser em tudo. Se os irmãos puderem abrir vossas Bíblias, nós estaremos estudando juntamente. Graças a Deus. Vou fazer uma oração antes, para que Deus venha abençoar esse estudo, que venha tudo ser na direção de Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesse momento de oração, nós oramos, Senhor Jesus, e pedimos, Senhor Jesus, ao Senhor, que o Senhor venha nos dar, Senhor, o direcionamento, que o Senhor venha nos dar, Senhor Jesus, a palavra, o ensino, Senhor Jesus, é o Senhor, meu Deus, que transmite para o teu povo a tua verdade, é o Senhor que transmite e mostra, Senhor, a tua verdade da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar esse ensino, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, eu não sou melhor que ninguém, mas nós estaremos aqui ensinando a palavra do Senhor. Bom, primeiramente eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Hoje nós estaremos falando aqui, bem profundo mesmo, sobre essa doutrina. Eu acredito que eu não vou conseguir falar sobre tudo, porque essa doutrina é muito... É tudo, né, irmãos? É corpo, alma e espírito, então é muita coisa para falar numa live só. Então, estarei falando aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Graças a Deus. Então, meus irmãos, aqui está falando bem claro aqui, né, Paulo falando para Timóteo que era para ele ter cuidado da doutrina. Para ele ter esse cuidado com a doutrina, ele perseverar no que ele aprendeu. Porque isso ia trazer a salvação. Isso ia trazer o despertamento para aquele povo. Queria também deixar outro versículo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, também haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Amém até aqui. Então, aqui está dizendo, né, sobre os falsos mestres, sobre doutrinas. Eles iriam trazer doutrinas, heresias de perdição. Eles vão seguir o que acham melhor. Eles fariam negócio, né, com as almas, com as ovelhas do Senhor. E é o que estamos vendo nos dias de hoje. Isso tudo está acontecendo no nosso meio. Pois bem, então vamos começar aqui. Agora o ensino, né, praticamente. E vamos saber aqui se doutrina é uso e costume, se não é. Tem tanta pessoa que tem tanta dúvida nisso aí. A gente vai falar de alguns casos também aqui. Então, vamos lá. Por que a pessoa deve conhecer a doutrina, né?
Por que a pessoa deve conhecer a doutrina? Bom, é bem claro isso. Por que nós devemos conhecer a doutrina? Se nós lemos em Mateus capítulo 22, no versículo 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, aqui mostra que nós devemos conhecer a palavra do Senhor. E o que é a doutrina? Vamos dizer assim, o significado de doutrina. A doutrina, essa doutrina, é tudo que é objetivo de ensinamento, tudo que é objetivo de ensino, tudo que é objeto de ensino, disciplina. Então, nós podemos colocar a doutrina como a mesma coisa que disciplina cristã. Então, todo cristão deve ter a disciplina cristã em sua vida. Graças a Deus. Tem um versículo interessante que muitos irmãos usam, que eu queria ler também, que é muito lindo esse versículo que está em Deuteronômio 32, versículo 2. Deuteronômio 32, versículo 2, diz assim: goteja a minha doutrina como a chuva, destilho o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Graças a Deus, aqui está falando para gotejar a doutrina do Senhor, para pregar a doutrina do Senhor. E doutrina não é como muitos dizem. Eu vejo muitos irmãos, vamos dizer assim, que não tem tanto conhecimento dessa parte. Não estou querendo dizer que eu sou melhor nem nada, mas tem irmãos que acham que doutrina é apenas veste. Mas não é bem assim, amém? Doutrina é tudo que é objeto de ensino, como nós vimos aqui, é disciplina. Então nós temos 3 tipos, vamos dizer assim, de disciplina. A disciplina do corpo, a disciplina da alma e a disciplina do espírito. Ou seja, isso tudo engloba essa doutrina. Então a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Não é apenas do corpo, como muitos acham. Doutrina, quando eu vou pregar doutrina, tem gente que acha que pregar doutrina é só pregar corpo, só pregar roupa, só pregar veste, só pregar sobre essas coisas assim que nós já conhecemos. Mas não é só isso não. Amém? Graças a Deus. Então, nós temos que ficar atentos a principalmente os ventos de doutrina, porque não é toda doutrina que é certa. Tem doutrinas, vamos dizer assim, dos homens, tem doutrinas inventadas, tem doutrinas que realmente são de Deus e tem outras coisas que é peso. Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui nós devemos estar atentos a esses ventos de doutrina, esses maus ensinamentos das potestades do ar, dos demônios, graças a Deus. E nós sabemos, como eu disse, temos a doutrina de Deus, que é a doutrina verdadeira, temos a doutrina dos homens, que é a doutrina sem fundamento, Temos a doutrina também de demônios, que é a doutrina que afasta o homem da fé. Graças a Deus. Então a doutrina de Deus é a doutrina verdadeira. João capítulo 7, versículo 16 diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Graças a Deus. Agora vamos ver sobre a doutrina dos homens, Vamos dizer assim, Colossenses diz sobre isso. Graças a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 22. Olha o que diz: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, tudo que perece, muitas das vezes é a doutrina do homem. Muitas das vezes não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. Mateus capítulo 15, versículo 19 também diz sobre isso. Olha o que diz: porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha que interessante, do coração do homem, procedem todas essas coisas
Então aqui está mostrando, muitas das vezes tem doutrinas de homens que vêm disso. Que homens aceitando a prostituição, homens aceitando fornicação, homens aceitando blasfêmias, aceitando o segundo casamento, de adultério, homens aceitando um aborto. Então isso é cumprimento da palavra do Senhor. E vamos dizer assim, a doutrina dos homens é ruim, mas a doutrina de demônios é a pior. 1 Timóteo, nós vamos ver isso. Capítulo 4, versículo 1. São as próprias sinagogas de Satanás. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então tem a doutrina do homem, que é quando o homem inventa. Vamos dizer assim, que não tem parte de Satanás. Mas quando tem parte, aí é destruição total. São espíritos enganadores, fazem doutrinas de demônios, hipocrisias, né? E aqui está bem claro. Então, há demônios que a atividade, vamos dizer assim, não é a violência. Há demônios que a atividade não é a morte. Há demônios que o trabalho deles não é isso. Mas o trabalho deles é fazer o quê? Ensinar o mau caminho para esses homens que dão ouvido. Então esses homens vão aceitando as setas de Satanás. Esse é o objetivo de muitos demônios. Fracassar a igreja através dos ensinos falsos, ensinos apóstatas. Engraçado que em Hebreus 13, capítulo 9, diz também algo interessante. Estava lembrando aqui. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que de nada aproveitam os que eles se entregam. Então, tem muitas pessoas que se entregam ao mundo, se entregam com suas próprias concupiscências. Isso não é proveitoso. É interessante que aqui fala assim, doutrinas várias e estranhas. Ou seja, algumas doutrinas que realmente nós ficamos até de boca aberta, vamos dizer assim, que Satanás é tão astuto que ensina cada coisa para esses homens. Porque Satanás ele tem os seus ensinamentos para desviar o povo dele. Graças a Deus. Então, em Hebreus ainda, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, é uma das passagens que eu mais gosto. Eu vou ler com atenção para os irmãos. Preste atenção no que eu vou ler aqui. É uma das passagens, nos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Esse versículo mostra que nós devemos nos aprofundar na doutrina. Nós não devemos ficar apenas no que a gente sabe. A gente deve cada vez mais se aprofundar, querer conhecer mais da palavra do Senhor. Olha o que diz em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Graças a Deus, amém. Aqui fala algo interessante aqui no começo. Olha lá, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que é deixar os rudimentos? Deixar os ensinos básicos, ensinos imaturos. Prossigamos até a perfeição, ou seja, não vamos ficar repetindo mesmas coisas, não vamos ficar repetindo coisas que a gente já sabe. Às vezes a gente já sabe sobre a doutrina dos batismos, a gente já sabe muitas das vezes sobre o arrependimento, sobre muitas coisas, não que a gente não possa pregar. Mas se nós já tivemos esse ensinamento, já nós sabemos, vamos prosseguir e vamos procurar saber mais da doutrina. Vamos procurar saber mais da palavra do Senhor. Se aprofundar, essa é a verdade. Então, é muito lindo esse versículo. Então, vamos deixando os ensinos básicos, aos poucos, nós vamos conseguir nos aprofundar cada vez mais na doutrina do Senhor Jesus. Em João 14, versículo 26, diz também algo interessante. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Aqui está falando que o Espírito Santo ele lhe ensina todas as coisas. Agora eu te pergunto, na Bíblia está falando sobre saia? Na Bíblia acha uma passagem para mim que fala sobre bermuda? Na Bíblia acha uma passagem para mim que fala sobre muitas das vezes as coisas que estão acontecendo no dia de hoje, né? Não tem na Bíblia? Realmente, se nós formos ver na Bíblia, muitas vezes nós não achamos essas passagens. Porque naquele tempo, às vezes, nem tinha coisas que existem hoje. Porque é a inovação dos demônios, inovação de Satanás. Mas aqui está falando que o Espírito Santo, ele ensinaria todas as coisas para nós. Então, através da palavra do Senhor, nós conseguimos conhecer e nos aprofundar nos mistérios do Senhor. É tremendo isso, porque nós não temos capacidade, o ser humano não consegue compreender, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, mas a partir do momento que nós temos encontro com Deus, aí sim nós nos aprofundamos de uma maneira que ali nós temos um conhecimento da doutrina do Senhor, o Senhor abre os olhos. E outra coisa também, nós não devemos nos assemelhar com o mundo. Se o mundo anda de uma forma, nós temos que andar ao contrário. Sempre, sempre. Isso é claro. Também quero deixar uma passagem aqui. 2 João, capítulo 9. Tudo aqui que eu estou falando tem base bíblica. Os irmãos estão percebendo? Então eu vou ler 2 João, capítulo 9 não. Capítulo 1, né, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto ao Filho. Olha que tremendo esse versículo. Fala bem claro também sobre os ensinamentos de Jesus. Agora, vamos dizer assim, né? O que está acontecendo nos dias de hoje é realmente uma distorção. E agora, daqui a pouco, nós vamos entrar já sobre as vestes, nós vamos falar bem profundo. Os irmãos ficam aí. Nós vamos aprender bastante sobre isso. E se ficar grande o ensino, é porque eu quero fazer profundo. Talvez, não sei se vai ter parte 2, não sei. Isso se Deus permitir. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Graças a Deus. Falando disso, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a própria perdição. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que as pessoas estavam distorcendo, né, a palavra do Senhor, a palavra que ali o apóstolo Paulo tinha dado. Ele estava distorcendo a doutrina. Se naquele tempo estava distorcendo, imagina nos dias de hoje. Então agora eu quero falar sobre o seguinte. O que é doutrina e o que é costume? Qual que é a diferença? É a mesma coisa? Tem pessoas que falam, mas isso aí é uso e costume. Espera aí. Nós não acabamos de ver que doutrina é disciplina? Se doutrina é disciplina, então tudo que é disciplina, como eu disse, tem a disciplina do corpo, da alma e do espírito. A disciplina não é só o coração, a disciplina não é só a parte da alma, a disciplina também está no corpo. A disciplina não é só no corpo, mas também está na alma. Tem que estar na alma. Então, qual que é a diferença de doutrina para costume? Doutrina, como nós vimos, é disciplina. E o costume é diferente. E por quê? O costume, né, pelo dicionário, vamos dizer assim, ele é definido como maneira de agir, maneira de vestir, hábito social, própria de um povo, de uma época, de uma condição social. Regras morais estabelecidas pela sociedade. Aí que tá. Olha o que está dizendo. Regras morais estabelecidas pela sociedade. Embora, vamos dizer assim, o costume seja diferente de doutrina, a doutrina ela condiz a bons costumes. Porque os crentes devem ter bons costumes, né? Agora, qual que é a diferença de doutrina e costume? Vamos continuar. A doutrina, ela tem origem divina. A doutrina é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a doutrina é inspirada por Deus. E o costume?
O costume é a origem humana, já que se torna algo da sociedade. É algo criado pela mente do homem. A doutrina, ela nunca muda, diferente do costume que é sujeito a mudanças, já que os homens mudam constantemente seus costumes, né? Seus hábitos, vamos dizer assim, que eles têm na sociedade. E a doutrina não muda. Então, estamos percebendo que, por exemplo, a doutrina do corpo não muda. Se Deus fez daquela forma, não muda. Graças a Deus. A mulher, se ela nasceu mulher, ela não vai ficar vestindo uma roupa de homem, porque ela é uma mulher. Ela vai vestir a roupa de mulher, pela doutrina do Senhor que a Bíblia mostra. Então, agora o costume dos homens mudaram. O costume dos homens criaram essas coisas. Então, lembra, doutrina tem origem divina, o costume tem origem humana. Doutrina nunca muda. O costume é sujeito a mudanças. E por último, a doutrina, ela tem alcance geral, global, em todo o mundo. A doutrina, ela tem acesso a todos que querem realmente servir Jesus de verdade. E o costume, ele tem alcance apenas local. Por quê? Porque cada região tem um costume. Se você for na África, tem um costume. Se você for aqui no Brasil, tem outro costume. Tem um costume na comida, tem um costume na roupa, tem um costume... E assim vai. Se você for nos países muçulmanos, as mulheres lá não mostram praticamente, às vezes, nem o rosto. Agora, se você for aqui no Brasil, é permitido. Isso é costume. Agora, dizer que é doutrina, que não é doutrina, então o que é doutrina então? Sendo que aqui nós estamos aprendendo que doutrina é divino. Então a doutrina tem alcance geral a todos que querem realmente seguir Jesus. Graças a Deus. Amém? Então já tirei a dúvida dos irmãos que tiveram essa dúvida. Se você quiser, anote aí. Graças a Deus. Outra coisa interessante também que eu quero dizer, né? Em 1 Timóteo. Graças a Deus. Deixar aqui na Bíblia. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina que não conforma com essas palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas. Contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-te dos tais. Então, isso está acontecendo nos dias de hoje. Tem pessoas que acham que isso que a gente está pregando aqui é loucura, meu Deus. Tem pessoas hoje em dia, a maioria dos crentes, vamos dizer assim, que se dizem crentes, acham que isso aqui é loucura. A gente pregar a doutrina, falar que é doutrina, para eles são usos e costumes, e ainda eles estão agindo com soberba, achando que sabe alguma coisa, mas a palavra do Senhor mostra outra. Bom, a doutrina do Senhor, ela tem que ser corpo, alma e espírito, como eu disse. E onde que está escrito isso na Bíblia? Nós temos base bíblica para isso? Nós temos. 2 Tessalonicenses 5:23. Aliás, 1 Tessalonicenses, né? 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação é a partir da doutrina. O vosso espírito, alma e corpo sejam, vamos dizer assim, conservados. Graças a Deus. Então, aqui a palavra do Senhor está bem clara quando diz sobre isso. Percebe-se que o ensino, né, da palavra do Senhor, ele mostra aqui que o corpo também está enquadrado nisso. Aí que muitas pessoas começam a dizer, né? Ah, mas não tem problema, Deus só quer o coração. Aqui está dizendo do corpo, a santificação. As pessoas não sabem muitas vezes o que é santificação, né? Acho que é só oração, só isso. Não é. Bom, então nós podemos perceber isso. Para receber o Espírito Santo, nós temos que estar
com o nosso corpo, nossa alma, todos lavados, redimidos por Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, o destruirá. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se nós temos um corpo santo, eu vou ficar trazendo cobiça para o outro? Se o templo de Deus é santo, eu vou trazer cobiça para o irmão, para a irmã? Eu vou trazer lascívia, porque isso é pecado. E agora? Eu vou colocar, vamos dizer assim, trazer cobiça, trazer lascívia. Aí que tá. Bom, nós temos diversos tipos de pecado, né? Nós temos o pecado da glutonaria. E o pecado da glutonaria é um pecado, graças a Deus, que mexe sim com a alma da pessoa, que ela só quer pensar em comer. Vamos dizer assim. Ela só quer pensar e até mesmo acaba prejudicando essa pessoa na sua vida. A pessoa fica presa nisso. Gálatas 5, capítulo 21. Em vez de homicídio, bebedice, glutonarias. Olha o que diz, glutonarias. Então, são as obras da carne. É um pecado. São as obras da carne, pertence ao corpo. Mas também tem parte da alma, porque é o coração que age nisso, né? O coração que age para querer comer mais desenfreadamente. De maneira desenfreada. Temos diversos também tipos de vícios. Todo tipo de vício é pecado, todo tipo de vício, seja vício na pornografia, seja o vício no cigarro, o vício na bebida, o vício na droga, o vício, em qualquer tipo de vício, né, não pertence a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então você não vai se deixar dominar. Você não pode ficar viciado nisso. Amém? Graças a Deus. Futebol. Futebol, né, faz parte das emulações que diz em Gálatas. Gálatas 5, 19 lá. Emulações. O que é emulações? São competições. Porfias. É discutir, né, contendas. Então o futebol dá tudo isso. Gera tudo isso. Ainda mais a idolatria, né, que é a admiração exagerada por alguém. Fora que o futebol leva, vamos dizer assim, a ter pessoas beberronas que bebem. E ensina. Tem muitos pais ainda que ensinam as crianças desde pequenininho. Os pais crentes ensinam a criança a jogar futebol. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Não, futebol. Amém. Graças a Deus. Nós temos outros tipos de pecados também, como o julgo desigual, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz sobre isso. O julgo desigual, graças a Deus, é quando você está com uma mulher ou um homem, né? O que é o jugo, na verdade? Vamos aprender sobre isso. O que é o jugo? O jugo era um instrumento de madeira colocado em cima dos bois. Tinham 2 bois e era colocado aquele instrumento de madeira, vamos dizer assim, acho que para arar a terra, eu acho. Amém? E aquele jugo era colocado sobre o boi. Só que o que é o jugo desigual que Paulo se refere? É quando você, por exemplo, colocava um jumento e um boi. O boi, ele é mais alto que o jumento. Então, vinha mais peso para o jumento do que para o boi. Então, o que acontece? Esse que é o jugo desigual. Muitas vezes a pessoa, você vai casar com uma pessoa mundana, uma pessoa ímpia, e essa pessoa ela vai só te prejudicar na vida. Não é pecado você casar com uma pessoa ímpia, mas ela vai te prejudicar na vida. Está bem claro. É um jugo desigual, ela vai te prejudicar, ela não tem a mesma concordância que você. Logicamente, meus irmãos, que todo casal vai ter discordâncias, amém? Não tem essa que nós tudo tem que concordar, aceitar. Tem pessoas que são autoritárias, isso vai até pro lado do machismo, né? Ou pro feminismo. Isso aí é pecado também, amém? Querer ser autoritário, porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer as coisas, né? Mas nós temos que ser bem claros. Se você for casar com uma pessoa ímpia, aí você está em julgo desigual, porque isso vai te prejudicar a vida toda.
Então vai ficar mais peso para você vai levar todo aquele peso. Ah, mas a pessoa é bonita. A gente tem que... Pode até ser bonito, você pode até gostar da pessoa, mas também nós temos que ver o coração. Porque Deus, ele olha o coração. Quando Deus ele olhou para chamar um rei em Israel, o Samuel olhou para aqueles filhos ali de Jessé e achou, nossa, esse aqui realmente é o rei. Mas não era, porque Deus não via a aparência, Deus via o coração. Então, tem tudo isso também. TVs, filmes evangélicos, tudo isso. TV Smart, né? Tem tanta pessoa aí que fala assim, não tem problema TV Smart. Mas eu queria fazer uma pergunta. Queria deixar uma pergunta aqui. Se TV Smart não tem problema, por que... eu só queria saber por que usar TV Smart. Por que usar TV Smart sendo que você tem um celular? Para que usar TV Smart? Ah, para ver a tela grande. Aí que tá. Aí que tá. Eu lembro uma vez que uma pessoa comentou comigo sobre essas coisas de vídeos filmados. A pessoa falou assim, mas que adianta não assistir na TV, mas está assistindo no celular? E é uma realidade, meus irmãos. É a mesma coisa, não muda nada. Se você quiser, você consegue colocar até uma TV, eu acredito, no celular. Tem antena, né, para TV. Tem celular que transmite canal. Né, YouTube mesmo transmite, com certeza, notícias. Muitas coisas nessa parte. Então, se televisão smart... smartphone, smart TV, mesma coisa. Mas nós não devemos ficar vendo vídeo, não convém. Não convém. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós não precisamos ficar vendo coisas, vamos dizer assim, impuras. A maioria desses vídeos, muitas coisas são impuras. Mas eu estou escutando a palavra de Deus. Se realmente você quer escutar a palavra de Deus, então vira a tela. É simples. Amém? Eu estou pregando aqui o que o Senhor está colocando no meu coração. A candeia do corpo, meus irmãos, elas são os olhos. Então, se os olhos forem bons, o corpo terá luz, né? Se os olhos forem maus, o corpo será tenebroso. Então, os olhos é a candeia do corpo. Então, o que adianta você seguir a doutrina, você andar tudo certinho? Pode colocar uma saia tudo decente, uma camisa tudo decente, mas o que adianta sendo que seus olhos estão impuros? O que adianta se você está lá vendo notícia com sangue? O que adianta tudo isso? Isso é um mistério, irmão, só para quem entende. Tem pessoas que falam, mas eu não vejo pecado nisso. Mas é um mistério, irmãos. Tem que ter oração, tem que ter jejum que Deus vai mostrar. Porque se a televisão, se for permitido o celular nós ficamos vendo os vídeos, então nós podemos ver também na TV Smart. E não é bem assim, meus irmãos. Está bem claro, graças a Deus. Tem tantas pessoas que falam sobre isso, né? Então, eu estou dando meu parecer aqui. Não tem necessidade nenhuma. As pessoas, eu vou ver a tela grande. Para quê? Para que gastar, em vez de ficar gastando com TV Smart, vai lá e compra Marmitex, compra comida para pessoas que estão necessitadas. Vai lá, ajuda uma irmã, um irmão que está precisando de veste. Vai lá, paga uma conta de água, uma conta de luz. Vai lá, dá um dízimo para a igreja, ajuda na obra. Não, mas quer ficar, né? Vamos dizer assim, inventando coisas da cabeça. Só Deus na causa. Graças a Deus. Assim como os filmes evangélicos também errados. Principalmente porque a maioria desses filmes evangélicos ou eles distorcem, né, a palavra, essas novelas, ou elas distorcem, ou até mesmo tem cenas imorais, cenas de pornografia, cenas fora do comum. Amém? A calça para a mulher, né, nós sabemos, Deuteronômio 22, versículo 5, diz sobre isso. E saia para o homem, não deve ter um país aí que tem essa cultura, mas nós seguimos a cultura do céu, nós temos que estar bem claro.
Então a mulher não deve usar calça, nem no serviço, nem nada. Amém? O cabelo da mulher foi dado no lugar de véu, graças a Deus, por isso. Então a mulher não deve cortar o seu cabelo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, capítulo 14 ao 16, sobre isso. O cabelo da mulher deve ser crescido. Agora sobre a depilação. Tem irmãos que falam não tem problema. Eu queria falar esse assunto com os irmãos. Meus irmãos, depilação não é problema. A depilação, não sei se os irmãos sabem, mas a origem dela muitas das vezes foi lá da Segunda Guerra Mundial, onde aquele soldado via as crianças abandonadas no meio da rua e pegavam essas crianças que elas não tinham pelos e faziam relações com essas crianças, abusavam dessas crianças, vamos dizer melhor, né? Estupravam elas. E aí surgiu a partir disso. Aí as mulheres, vamos dizer assim, quiseram parecer as, entre aspas, novinhas, como as crianças, e começaram a arrancar seus pelos, tirar seus pelos, porque até então não se tirava. E aí começou tudo isso. Quem tirava antes eram as prostitutas. E as mulheres começaram a se depilar, arrancar a sobrancelha, arrancar os pelos das axilas, da perna. Aí tem pessoas que falam, é falta de higiene. Meus irmãos, se nós pensarmos dessa maneira, então Deus fez a mulher e o homem sujos. Se nós formos pensar dessa maneira, então o homem é sujo. Que o homem geralmente tem muito mais pelo que uma mulher. Então, sabe, meus irmãos, é falta de, muitas das vezes, de ética até falar isso. A depilação não é necessidade, nem higiene. Não é necessidade do corpo isso, nem higiene. É uma vaidade. Porque, como diz, né, excesso, vamos dizer assim, de valor dado à própria aparência. Para que você quer raspar a perna? Para que você quer raspar as axilas? As axilas não devem ser mostradas. Essa parte do seu corpo se deve ser somente para o marido, para o homem. Não deve mostrar na rua o seu corpo. Aí tem pessoas que falam, mas a perna, porque a perna é muito peluda, isso, aquilo. Meus irmãos, Deus criou você assim. Deus criou você assim. Deus não criou você nojenta. Deus não criou nada disso. Deus criou todos com perfeição. Graças a Deus. Então o que tira a sujeira é água e sabão, e não é esse caso de depilação. Tem pessoas que fazem isso, depilar a parte íntima. Muitas das vezes você pode perceber, meus irmãos, que se você for fazer um estudo melhor sobre esse caso da depilação, as prostitutas, todas elas, maioria, se depilavam nas regiões íntimas, nas partes do corpo. E acaba, meus irmãos, que muitas das vezes as pessoas até mesmo falam assim, mas vai acabar com o meu casamento. Meus irmãos, no mundo, os homens largam as mulheres mesmo depiladas. Isso não acaba do casamento. O que segura casamento é amor. O que segura casamento é fidelidade, é dedicação um ao outro. Se a pessoa abandona, se a mulher ou o homem abandona por causa de depilação, é um carnal. É um carnal, meus irmãos. Graças a Deus. Então, você está querendo dar excesso de valor à sua aparência, querendo modificar seu corpo. É algo natural do corpo. Não tem para que tirar. Amém? Graças a Deus. Assim como o homem tem os pelos, a mulher também tem. Só que isso foi mudado. Por quê? Porque o mundo mudou. O mundo cria parâmetros, o mundo cria valores, vamos dizer assim, valores imorais, valores de Satanás. Coloca na mente da pessoa que ela está feia, mas não está. Graças a Deus. Saia curta, meus irmãos, decote, salto alto, todo tipo de salto, né? Pinturas, que é maquiagem, pulseiras, joias, chapinha, alisamento, todo tipo de enrolar, tudo isso é fora dos parâmetros bíblicos. Fora dos parâmetros bíblicos. Nós devemos ter pudor e modéstia. O pudor, o que a Bíblia fala lá sobre a mulher? O pudor. Pudor é sentimento de vergonha, modéstia. Não demonstra vaidade. Não demonstra luxo, ela tem decência. Então, quando a mulher faz uma chapinha, é que ela quer mostrar seu exterior, muitas das vezes. Ela quer mostrar ali seu cabelo lisinho, ela quer mostrar uma boa aparência. Mas se Deus fez seu cabelo assim, graças a Deus,
cada um tem um tipo de corpo, cada um tem um tipo de cabelo, cada um tem um tipo de rosto. E isso que é o mais lindo em todos nós, graças a Deus, que Deus criou cada um diferente. Imagina se todos fossem iguais, misericórdia. Graças a Deus. E o mundo que cria esses padrões, vamos dizer assim, entre aspas, de beleza, não existe padrão de beleza. A beleza verdadeira é estar na presença de Deus. Graças a Deus. Então nós devemos ser moderados enquanto a isso. E a doutrina também, meus irmãos, ela inclui os frutos do Espírito, principalmente na parte da alma. Como nós lemos, os olhos, né, é a candeia do corpo. Então, tudo que você vê pode prejudicar o seu corpo ou não. Se você vê, graças a Deus, coisas imorais, isso vai trazer lascívia, vai trazer sensualidade, vai trazer cobiça, desejos carnais na sua vida. Os frutos do Espírito mostram isso: amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é ser paciente. Benignidade, né? É quando a pessoa é gentil. Tem a fidelidade ou a fé, a mansidão, a temperança, que é o domínio próprio. Tudo isso faz parte da doutrina da alma. Faz parte da doutrina do Espírito, porque nós somos separados em corpo, alma e espírito. O Espírito leva para as coisas de Deus. A alma, ela fica no meio, vamos dizer assim. E o corpo leva para as coisas da carne. O corpo leva para as coisas terrenas. Então, nós temos que levar nossa alma para as coisas da santificação. Nós temos que nos santificar, graças a Deus. Aleluias. Então, tem muitas das coisas que parece que não é pecado. E hoje em dia tem tantas modas, tantas coisas que eu venho falando aí muitas das vezes no canal, coisas que pode passar desapercebido. Inovações do mundo, inovações de Satanás para destruir a igreja. Inovações de Satanás. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele mostra a verdade para nós. O Senhor nos ensina o caminho perfeito. Graças a Deus. E muitas das vezes as pessoas acham que não tem problema isso, não tem problema aquilo. Mas se nós formos ver aqui, a doutrina é por completo. Graças a Deus. Então, minha irmã, a saia não deve ser colada. Então, meu irmão, a calça não deve ser apertada. Não devemos usar roupas que o mundo usa. Tecidos jeans, roupas, vamos dizer assim, transparentes, roupas. Tem irmãs que usam tecidos totalmente transparentes, tecidos, vamos dizer assim, que eu acho que chama tule. Roupas de babado, todo detalhado, toda cheio de coisinhas, cheio de pedrinhas, roupas com pedras. É uma forma de Satanás enganar, graças a Deus. Muitas vezes a pessoa não coloca um colar, não coloca uma pulseira, mas está usando pedras na sua roupa. Está usando brilho na sua roupa. A roupa parece que é um glitter, tudo brilhosa. A pessoa ela está sendo enganada por essas coisas. Graças a Deus. Ah, não tem problema isso. Não tem problema aquilo, doutrina de demônios. Né? Graças a Deus. E quantas vezes tem tantas modas aí agora, nova moda evangélica que destrói, que chegou para destruir mesmo com os crentes. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia. Porque essa moda evangélica, graças a Deus, se for ver os ternos dos irmãos, uns ternos todo colado, parece um pinguim, de tão apertado que o negócio está. Uns ternos todo desenhando o corpo, umas camisas toda grudada, mas grudada de cima a baixo. E fala que isso é moda evangélica. É por isso que antigamente se chamava os crentes de protestantes, porque eles protestavam contra o pecado. Hoje em dia é evangélico, mas eu ainda quero ser um protestante. E eu quero também que você seja um protestante. E que nós venhamos aprender a doutrina do Senhor Jesus Cristo.
Se nós formos ver, as mulheres antigamente, elas não tinham esse negócio. As mulheres usavam ali a blusa 3x4, a saia certinho. Aí as mulheres foram mudando, foram abrindo decotes, foram mudando, fazendo penteados extravagantes no cabelo, foram mudando o cabelo, foram colocando pinturas. Tanta coisa. E eu até percebo que agora também está indo para os homens, que não ia, né? Vamos dizer assim, não estava tanto. Agora os homens estão ficando super vaidosos também, tem topete, tem tanta coisa que você não via. Hoje você sai na rua, você vê homem de cabelo pintado. Antigamente isso era absurdo. Quando você saía na rua, ver se um homem com cabelo pintado igual nos dias de hoje, loiro, meu Deus, era um absurdo. As pessoas olhavam, com certeza no tempo do meu pai, as pessoas achavam estranho isso. Hoje em dia, isso é moda, isso vamos dizer assim, é a beleza. As pessoas não aceitam como são. Os frutos do Espírito nós devemos ter na nossa vida. Outra coisa também, muitos crentes falando gírias, falando palavrões, falando coisas, defendendo falsos profetas. Isso também, meus irmãos, é uma corrupção na doutrina. Porque aí você está defendendo um falso profeta, você está ajudando, cooperando para que outros se percam. Então preste atenção nisso. Graças a Deus. É muito interessante, meus irmãos. Como eu disse, os sapatos dos homens mudaram, as vestimentas dos homens. Antigamente era tudo um modelinho só, os crentes. Hoje em dia parece que é um discurso de beleza. Os homens vão fazendo striptease em cima do púlpito, tirando o terno, tirando gravata, e tira isso, tira aquilo, só falta tirar a camisa. Dormem nus, dormem só com peças íntimas, totalmente fora dos parâmetros do Senhor. Ah, mas só está o homem e a mulher, mas nós não devemos escandalizar a doutrina, nem a Deus. E se Deus, graças a Deus, quando estava ali no jardim do Éden, ele preparou. É interessante que Adão e Eva fizeram aventais, a Bíblia diz, mas o Senhor fez vestes. Vestes. Graças a Deus. E eles fizeram apenas aventais, ou seja, tampavam um pouquinho. Então, vamos tomar cuidado, amém? Com isso, vamos prestar atenção nisso, meus irmãos. Porque as coisas de Deus não é brincadeira. Não é tampar um pouquinho aqui, tampar um pouquinho ali. A veste do crente deve tampar a sua nudez, deve tampar tudo. Graças a Deus. Quantas vezes nós percebemos, são tantas coisas, são tantos detalhes que podem deixar nós aqui nessa terra um simples falar do próximo. E tem crentes fariseus, farisaísmo, vamos dizer assim. Eles também estão fora da doutrina. Crentes que batem nos outros, mas fazem muitas vezes pior, que não têm amor ao próximo. Meus irmãos, nós não temos que esquecer que a doutrina não é só no corpo. A doutrina também é na alma e no espírito, meus irmãos. E eu digo para os irmãos que muitos vão ficar mais pela doutrina da alma e do espírito do que pela do corpo. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e faz de tudo certinho no corpo, mas erra 10 vezes pior na alma. A pessoa fala demais, a pessoa sempre comenta alguma coisa, a pessoa não tem a santificação. O que adianta eu vestir tudo certinho, mas se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não jejuo? Isso é santificação, meus irmãos. Para ser salvo tem que estar em santificação, tem que estar em busca. É busca constante, meus irmãos. É busca constante. O Senhor que nós buscamos não é simples assim, não. O céu não é fácil. Graças a Deus. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe e que os irmãos possam aprender mais e mais. Compartilhe com a pessoa próxima aí, se você quiser no e-mail, não sei. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.